Bom dia para você. Que dia maravilhoso. Aqui o sol está brilhando, o sol está chegando até a nossa casa. Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo seja derramado sobre a sua vida nessa manhã, que Deus possa fazer maravilhas na sua vida nessa manhã. Estamos felizes quando despertamos e entendemos que Deus cuidou de nós. Deus cuida de nós na nossa noite. Deus cuida de nós no nosso dormir, no nosso despertar. O Senhor cuida da nossa vida. E isso é muito bom, saber que temos um guarda que cuida, que nós não temos esta soberania de, de poder, de mudar, de transformar as coisas, mas o Senhor, Ele faz no nosso coração. Ele transforma a nossa vida. E nessa manhã vivemos um dia de alegria, porque Deus é fiel. Ele é fiel em cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele é fiel em restaurar a nossa vida, restaurar as nossas estruturas, parte por parte, começar do começo, não pulando etapas. E isso é o mais importante, não pular etapas. Veja que Deus ele faz tudo de uma forma perfeita, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Esse é um dos versículos que eu carrego comigo, em todo o tempo. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Por isso estamos aqui. E que tudo seja feito segundo a sua vontade, o seu querer, porque nele é o efetuar, nele é o porvir. Então nós estamos contentes com Jesus, felizes, esperançosos, alegres na sua justiça, na sua paz, no seu amor. Vamos lá, continuando mais um dia da nossa campanha, restaurando as estruturas. E aí, o que você me conta aí? Deus está fazendo? Deus está restaurando? O que você sentiu nesses dias de campanha? Que Deus abençoe você, que Deus encontre você. Se você está distante do Senhor, que Deus encontre a sua pessoa nele, que Deus possa restaurar a sua vida e a sua paz, em nome de Jesus. Vamos lá hoje, finalizando essas portas do livro de Neemias. Depois, mais para frente, vai ter uma porta que vai ser falada mais para frente. Mas aqui neste capítulo 3, hoje nós vamos finalizar. E vai dizer assim, 3:31. Aleluia. Deixa eu ver se é o 31 mesmo. Exatamente, 3:31. Ou, aliás, vamos ler o 3:30 em diante, que assim a gente pega desde o comecinho. Após ele, filho de Selemias e Anã, o sexto filho de Zalaf, fizeram reparos em outro tramo, em seguida a eles Mesulão, filho de Berequias, fez reparos defronte da sua casa. Depois dele, Malquias, um dos ourives, fez reparos até as casas dos serventes do templo e dos farmacêuticos, defronte da porta do juízo e até a câmara da esquina. Entre a câmara da vigia da esquina e a escada que leva à porta das ovelhas, fizeram reparos os ourives e os farmacêuticos. Glória a Deus! Aqui nós vamos ver que nós estamos finalizando a circunferência da reconstrução dos muros. Aqui nós vamos ver que foram reconstruídas portas, né? A gente pôde ver nesses dias a porta das ovelhas, a porta do peixe, a porta velha, a porta do vale, a porta do monturo, a porta da fonte, a porta dos cavalos, a porta dourada oriental, a porta das águas e a porta de Efraim. E agora nós estamos vendo a porta que falta. Perdão, a porta que falta é a porta do juízo, ou a porta de Mificade, ou a porta da guarda. Essas portas são sempre a mesma, as três portas, porta Mificade. Os três nomes, aliás, dessa porta. A porta Mificade é a mesma que a porta do juízo. Então nós vamos ver nesta manhã a porta do juízo. Vai dizer assim, que eles se reuniram para finalizar.
Então aqui nessa parte tinha Malquias, que era um dos ourives, né? Um dos ourives, aquele que trabalha com ouro, aquele que sabe trabalhar o ouro, que sabe movimentar o ouro, que sabe polir o ouro, que sabe tirar a beleza do ouro, que sabe tirar o que é melhor desse mineral que é o ouro. Então, um desses ourives, chamado Malquias, ele vai começar os reparos. E ele vai começar os reparos até a casa dos serventes do templo. Então, os serventes do templo, como nós vimos já, eram aqueles que serviam o templo, que cuidavam do templo, né? Que organizavam as coisas dentro do templo, que limpavam o templo, que faziam tudo que tinha necessidade dentro do templo. Então aqui nós vamos ver que o ourives, chamado Malquias, ele vai trabalhar na reconstrução dos muros, nos reparos, aqui diz bem dito, nos reparos dos muros até as casas dos serventes e também até a casa dos farmacêuticos, aqueles que cuidam da saúde do povo, aqueles que são os fármacos, que trabalham desenvolvendo fórmulas, desenvolvendo remédios para a cura. Então aqui o ourives, ele se proporciona a trabalhar até defronte da casa dessas pessoas, dos serventes dos templos e dos farmacêuticos. Então o ourives é aquele que trabalha o ouro, mas ele vai trabalhar agora nos reparos. Veja que um ourives, normalmente, um ourives é um homem que tem posses, porque trabalhar o ouro já vai dando um grau elevado, né, de finanças, porque ele vai mexer com um mineral que é o mais caro que existe, né, o ouro, o diamante, são muito valiosos. Então, ser ourives quer dizer que você trabalha com algo que é precioso e sabe trabalhar o precioso, sabe trabalhar o que é precioso, o que é maravilhoso, o que é bom, o que é extremamente valioso. Então nós vamos ver que o ourives aqui, ele se proporciona a trabalhar. De repente ele não precisaria trabalhar, né, aqui nessa reconstrução, mas ele se coloca a trabalhar nesta reconstrução do muro. Ele queria fazer parte. Então Malquias, ele se posicionou como mão na obra, colocou a mão na obra da reconstrução dos muros. Ele se posicionou a reconstruir os muros e ele se posicionou a reconstruir a porta de Mifkade, a porta do juízo perfeito, a porta que estava quebrada, que estava destruída, a porta da justiça. E a nossa justiça é o Senhor Jesus. A nossa justiça é aquele que faz a justiça por nós. Eu sempre gosto de pensar nisso quando nós passamos injustiças, quando nós passamos coisas difíceis, a quais nós estamos sofrendo, somos atacados, somos injustiçados. Talvez está precisando um reparo aí nessa porta da justiça, nessa porta do juízo, nesse portão do juízo, nesse portão de Mifkade. Por quê? Porque é o Senhor que é a nossa justiça. Nos dias atuais nós vemos muita justiça própria, muita gente tomando partido em fazer a justiça com as próprias mãos. Ah, Jesus está demorando de fazer, Deus está demorando de resolver. Eu mesmo vou tomar a minha justiça. Eu mesmo tenho causas na justiça que esperam há anos para ser resolvidas. Mas eu creio no meu Senhor, que é o meu juiz. Eu creio no meu Senhor, que é a minha justiça. Então, se eu colocar as minhas mãos na justiça própria, o Senhor não colocará as suas. Por isso é muito importante que nós sejamos pacientes em deixar que a justiça de Deus venha a ser feita segundo a sua vontade, não a nossa. Então, nós vamos entender aqui que Malquias, sendo um homem que trabalha o valor, sendo um homem que trabalha o precioso, sendo um homem que trabalha joias, sendo um homem que trabalha pedras preciosas, porque o ourives aqui, nesse tempo, ele não trabalhava só ouro, ele trabalhava várias coisas. Então nós vamos entender que ele se propôs a
colocar a mão na massa para fazer uma obra que era rústica, uma obra que era um trabalho de pedreiro. Muitas vezes na nossa vida temos um alto cargo, temos algo em alto grau e devemos nos colocar para reconstruir algo, e para reconstruir esse algo é necessário que nós nos abaixamos um pouquinho, para que nós colocamos a mão na massa. Aqui foi essa situação. O ourives foi trabalhar de reconstrutor. A glória a Deus, aleluia. O ourives se posicionou para trabalhar na construção. E quantas vezes nós vemos muita gente que não querem descer do pedestal, não querem descer dos seus cargos, a qual a soberba impera sobre a sua vida, a qual o espírito de grandeza impera em sua vida. Não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou me prestar a esse papel, eu sou mais eu sou o que posso, eu sou o que faço. Mas aqui nessa manhã, o Senhor está nos ensinando que muitas vezes para reconstrução é preciso se colocar um pouquinho mais abaixo. Para você colocar a mão na obra, para você colocar a mão na massa, para você colocar a mão na reconstrução das portas de juízo. Oh glória, que Deus abençoe essa palavra nessa manhã. Então vamos ver que o ourives Malquias, ele se posicionou para a reconstrução. E outra coisa que ele se posicionou para a reconstrução até a casa dos serventes. Veja como isso é grandioso. Ele era um ourives, ele se posicionou para construir a casa, até a casa dos serventes do templo e até os fármacos, até os farmacêuticos. Então nós vamos ver que aqui o ourives ele se posiciona na reconstrução, aonde deveria estar. Aqui nós poderíamos ver que em muitos lugares nós vimos que eles reconstruíram diante das suas casas, mas ele se posicionou para reconstruir até a casa dos serventes e dos farmacêuticos. Os farmacêuticos são aqueles que trabalham com a cura, que nos propagam a cura, que trabalham com as ervas, que trabalham com os métodos químicos para que nós sejamos curados. Então acho que nessa manhã o Senhor está liberando sobre nós a cura, sobre muitas coisas da nossa alma, na nossa vida física. Se você está enfermo nessa manhã, levanta sua mão aí, recebe a cura em nome de Jesus Cristo. Que Deus possa transformar a sua vida através da cura. Oh glória, que Deus possa restaurar a sua vida nessa manhã. Se você está doente, enfermo, que Deus possa restaurar você. E uma coisa muito importante que nós vamos ver aqui é que vai falar que foi a reconstrução foi até a câmara da esquina e eles encontraram a porta das ovelhas e fizeram os reparos, os ourives e os farmacêuticos. Aqui os farmacêuticos se colocaram na posição de reconstruir também. Então nós vamos ver que eles se uniram, os ourives e os farmacêuticos, aquele que trabalha o valioso com aquele que cura. E aí, quem é que trabalha o valioso e quem é que trabalha a cura? Nós vamos entender que o Senhor Jesus está trabalhando em nós. Nós somos pedra preciosa para o Senhor, nós somos pedra valorosa para o Senhor. Ele está nos lapidando, está tirando o melhor de nós, está tirando o brilho. Mas para chegar o brilho total do ouro é necessário que ele seja polido e trabalhado. Porque quando você pega a pedra de ouro, você não vê o brilho extremo que existe nele. Você vê ele todo enrugadinho, todo meio assim, sujinho, que você não enxerga o brilho dele. Então, o que é necessário que o ourive trabalha. Nessa manhã o ourive está trabalhando na minha e na sua vida. E os farmacêuticos também estão trabalhando nessa reconstrução. Porque muitos estão doentes, muitos estão extremamente cancerosos, muitos estão com problemas emocionais, muitos estão com problemas, tantos problemas que têm afetado o mundo. E os farmacêuticos estão trabalhando. Os farmacêuticos e Jesus estão trabalhando. Jesus, ele é a própria cura. E quando fala aqui da esquina, eu queria falar que é a pedra angular, que é Cristo, que eles chegaram na esquina, nesse final de construção de muro. Então aqui construíram um muro, reconstruíram um muro neste capítulo. E nós vamos ver amanhã a continuidade dessas construções no livro de Neemias. E restaurando as nossas estruturas é o que nós temos para hoje, com os fármacos e com os ourives. Restaurando o nosso ser. Que nessa manhã você esteja cheio da presença de Deus
Estamos acabando porque o tempo está correndo. Mas que Deus abençoe você e que o Espírito Santo encha você nessa manhã, em nome de Jesus.